demais pessoas que nos acompanham aqui na sessão, funcionários da casa, também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Pedi para a Josiane colocar algumas fotos aí no telão, para a gente ir acompanhando. Eu venho à tribuna hoje para falar do projeto 124, que fala sobre a utilização de contêineres em nosso município, onde tem duas emendas. Tem uma emenda minha sobre tamanho mínimo para habitação, e uma emenda do vereador Valmor, da vereadora Rosália, aonde que só permite a utilização comercial. É um projeto muito simples, aonde a gente buscou informações pelo Brasil. Muitos municípios já utilizam esta maneira de residir, de morar. Você pode ver aí fotos de tem muitas e muitas moradias, diferentes construções, e então quero dizer que isso é natural já e está se expandindo pelo mundo. Nós temos aí hotéis aqui em Nova Petrópolis, temos um hotel no container, temos shopping na Argentina, tem condomínios espalhados pelo Brasil e em países do mundo, muitas casas, muitos empreendimentos já nesse tipo de sustentação. Além de ser sustentável, porque deixa de agredir e poluir o meio ambiente, no momento que o container deixa de ser utilizado, ele se torna uma moradia bonita, com pouca manutenção e muito confortável, porque ele tem todo o isolamento térmico e acústico. Então, realmente, é interessante. E eu creio que o país que nós vivemos, o Brasil, nós temos que deixar as pessoas decidirem, essa é a minha opinião, aonde querem morar, como querem morar. Se querem morar num container, se querem morar numa casa, num apartamento, numa casa de 30 metros, num apartamento de 1.000 metros, uma casa de 5.000 metros. Eu acho que cada um tem que decidir dentro da sua condição financeira, principalmente, e do seu gosto. Nós, como legisladores do município, temos a oportunidade de deixar as pessoas decidirem ou nós decidirmos por elas e engessar o processo. Então, esse é o meu entendimento. Então, estou trazendo isto para vocês verem que é uma realidade que está se espalhando pelo mundo. E, como falei, vou ser repetitivo, muito sustentável, porque o meio ambiente agradece em não ficar lá um caixote de aço apodrecendo e largando detritos na natureza. O projeto é simples, ele obriga a ter os laudos negativos de presença de contaminações nos containers, tem que ter o laudo de tratamento antiferruginoso, o laudo de isolamento acústico e térmico, e ter projeto civil hidráulico e elétrico, aprovado pelo departamento competente. E atende às normas técnicas da ABNT no Brasil, aonde que a legislação federal ela fala em norma de desempenho nas construções, mas não fala em medidas mínimas. Então, de acordo com o que tipo de mobiliário que você coloca lá dentro, você dá a norma de desempenho, você dá os espaços para circulação. Então, isso é muito natural. Não existe nenhuma lei que diz que um quarto tem que ter no mínimo 12 metros quadrados. Não tem. A legislação federal ela é muito aberta nesse ponto. Ela diz sim que tem que ter a circulação dentro do ambiente. Só isso ela fala. Então essa é a norma de desempenho. E fala sim de várias situações, isolamento acústico, isolamento térmico, muitas coisas sim nesta linha. Tá? Então, hoje estou fazendo essa tribuna,
trouxe essas fotos para a gente ver já muitas coisas. Aqui em Bento Gonçalves tem Madeiro, que tem um estabelecimento comercial, essa é uma residência num container de 40 pés, 12 metros de comprimento, tem 30 metros quadrados. Aí é uma outra residência com um container maior e um menor em cima. Então, isso tudo são situações que podem ser montadas. Daqui um pouco alguém quer fazer a sua residência diferente, eu entendo que nós não podemos abortar isso, não podemos tirar esse direito do cidadão. Também estou trabalhando em algumas emendas e deixei para a PECAM averiguar e discutir, aonde também estou diminuindo o tamanho mínimo, sugerindo a diminuição de tamanho mínimo de apartamento. Aonde que possibilite se fazer JK em Carlos Barbosa. O que é um JK? Um JK onde que é um apartamento aberto, 25 metros quadrados, 22 metros quadrados, aonde tem o banheiro fechado, somente o banheiro. O resto é tudo numa peça única. Para uma pessoa, 2 pessoas morar. Eu tenho meu filho hoje em Porto Alegre morando num JK, está estudando lá e está muito bem instalado. Muito bem instalado. Não dá para dizer que ele não tem qualidade de vida morando num JK, morando sozinho. Então eu quero dar esta possibilidade do cidadão barbosense poder decidir se ele quer morar sozinho, uma pessoa de idade, com dificuldade para limpar os ambientes, poder morar num ambiente pequeno, com qualidade de vida sim, com muita tranquilidade, e não ter que passar o dia limpando a sua casa num apartamento de 40, 50, 60 metros quadrados de área útil. Então, estou sugerindo esse estudo junto à PECAM, eles estão fazendo um estudo, não sei se eles vão avalizar, não vão avalizar, eu vou sentar e discutir com eles no futuro, mas vou levar a minha ideia, estou levando a minha ideia, eles estão estudando a possibilidade. E esse é os containers que estou trazendo também, mais uma possibilidade da população poder ter uma moradia diferente. Vereador Aleph, que é a parte. Sim, vereador Denir, obrigado pela parte. Eu só queria comentar um pouco, até em momento oportuno vou fazer uma tribuna referente aos containers, já que eu fiz algumas pesquisas, mas não concluí elas. Mas gostaria de poder, inclusive, fazer a defesa desse projeto. A verdade é que eu fico pensando, vereador, não especificamente na qualidade do container, o que ele deve ter ou não deve ter, já que o projeto diz que ele deveria seguir as normas, normas prévias para a moradia. Então, a gente já pressupõe que ele segue normas para a moradia. O que eu me pergunto, na verdade, quando se trata de um projeto desse tipo, quando se trata de uma permissão ou proibição, é se eu, enquanto vereador, eu tenho a prerrogativa, e sim, a gente tem a prerrogativa legal, mas quero dizer moral, para bloquear um projeto desses. Se a pessoa quer ter um container, quer fazer um projeto arquitetônico usando um container, quem sou eu, vereador, para dizer que ela não deve fazer, sabendo que no resto do mundo fazem? Quem tem Netflix aqui tem não lembro agora também, mas tem um seriado muito bom de arquitetura, sobre os melhores projetos do mundo. Dentre esses melhores projetos arquitetônicos, tem casas com containers. Basicamente, é um projeto altamente sustentável, que está utilizando e reutilizando recursos previamente que seriam descartáveis na natureza, né? Que não estão poluindo, que com toda certeza vão vir com mais questões sustentáveis junto deles, não é só a Caixa especificamente. E enfim, mas eu me questiono mais nesse sentido, vereador, se nós temos tá certo. Se nós temos a prerrogativa de fazer isso, de proibir a pessoa fazer uma utilização de um material para construir a sua casa, né? Então, o que nós podemos fazer é definir normas, mas nós não podemos proibir uma pessoa de poder construir o seu lar com uma peça dessas, né? Eu vou falar em outro momento, acabou o tempo, obrigado. Obrigado, vereador Aleph. Exatamente isso, né? É o que eu também penso, que nós temos essa prerrogativa de decidir o município. O município é decidido na Câmara de Vereadores, por nós, vereadores.
e o prefeito executa de acordo com as decisões que nós tomamos. Então, nós podemos decidir, sim, em deixar a população escolher ou dizer, não, você não vai morar nesta condição, só vai morar num apartamento maior, uma casa maior, que pode ter custar mais caro, pode ter outras interferências. Uma vantagem desse container também, que se você quer levar ele para outro lugar, bota em cima de uma plataforma e instala em outro lugar. Então, quer dizer, você vai se mudar de município, você pode levar a sua casa para outro lugar. Então, também é uma vantagem. Realmente ele é muito sustentável. Não estou falando aqui em custo, porque eu nem fui pesquisar quanto custa para montar um container desse. Nós estamos falando aqui em dar a oportunidade das pessoas decidirem se elas querem fazer um projeto com container, se elas querem morar em 30 metros, em 40, em 50, em 100 metros. Eu acredito que quanto menos a gente interferir na vida das pessoas, melhores elas vão viver. Nós temos que colocar as regras mínimas, sim, para viver em sociedade. É isso que eu entendo, é isso que eu defendo. Nós defendemos aqui há pouco tempo a diminuição de um imóvel para poder atingir uma classe de renda de até R$ 1.300, R$ 1.400 por mês, R$ 1.500 que seja. Então, quer dizer, nós temos essa demanda no município de gente que precisa de um apartamento menor, sim, e que hoje é 49 metros de área útil, que dá quase 60 metros de área total do imóvel. Falando em construção, isso dá em torno de R$ 200 mil um imóvel. Se tu trouxer para 30 metros, para uma pessoa morar sozinha, ela poderá, de repente, desembolsar 100, 120, eu não sei, 30%, 40% a menos. Aí talvez viabilize e a gente consiga, talvez, resolver o problema de muitas pessoas que hoje moram em alguma moradia insalubre. Então, é isso que eu defendo e penso. E eu peço encarecidamente aos colegas que pensem muito na situação de quem tem menos ou de quem queira fazer um projeto diferente. A vereadora Rosália pediu a parte. Sim, vereador Denir, muito obrigada pelo à parte. Eu realmente respeito a tua posição, mas não posso deixar de colocar a minha posição em relação a este projeto. Tem uma emenda na casa, que eu e o vereador Valmor fizemos, para que esse projeto não seja eliminado. É verdade, é importante que os containers sejam ocupados, mas para fins comerciais. Nos últimos acontecimentos que aconteceram no estado e país, provou por A mais B. Eu acredito que eu não preciso nem falar muito aqui, que não é de qualidade morar em container, para moradia. Ano passado foi revisto o Código de Obras. Se moradia em container era tão importante e tão boa, por que o prefeito não mandou nenhum projeto para essa casa? E por que não consta no Código de Obras esse projeto, se foi tão discutido pela APECAM e os demais integrantes há um ano atrás? Situação socioeconômica, procurei tudo que era possível, os valores. É muito mais caro do que pagar um apartamento, em relação ao isolamento acústico, térmico, enfim, as necessidades que precisam para obter. Qualidade de vida para pessoas que precisam de auxílio, cadeira de roda, não tem espaço, não tem acessibilidade ao banheiro. Pessoa que mora sozinha, então eu concordo com o vereador de fazer o JK. Pessoa que mora sozinha, quem sabe nós vamos ter futuro uma cidade universitária e que precisa de apartamentos menores, assim como nós precisamos de apartamentos para o Minha Casa Minha Vida num tamanho menor e que foi aprovado só para o Minha Casa Minha Vida. Nós não podemos, eu como representante do povo, como PDT, que sempre preservou a qualidade de vida do nosso município, não posso ser a favor desse projeto e peço aos meus colegas que sejam a favor da nossa emenda. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Eu não posso concordar com as tuas colocações, é o teu ponto de vista e a tua opinião, mas quero dizer que não falei aqui em preço. Não sei se vai custar mais barato ou mais caro. Eu estou falando em dar oportunidade para quem quer fazer um projeto diferente, um projeto arquitetônico diferente. E talvez
sim, se ele fizer pesquisa, buscar e construir, pode ser que até custe mais barato. Eu não fui pesquisar preço, eu estou colocando um projeto aonde que possibilita a moradia em container em Carlos Barbosa. Colocamos uma emenda onde dá uma medida mínima, que são 40 pés. Container de 40 pés, que ele tem 12 metros de comprimento, ele dá em torno de 30 metros quadrados. Que um JK em São Paulo hoje é 14 metros quadrados. 14 metros quadrados. E as pessoas moram, trabalham, estudam, moram. Porque o metro quadrado em São Paulo é muito caro. E se nós continuarmos engessando o nosso município da maneira que a gente está engessando, logo, logo será inviável um trabalhador comprar um imóvel. Os terrenos já é uma fortuna. Que dirá comprar um apartamento que parte de 200 e tantos mil, um apartamento de 50 metros quadrados. Então, nós temos que possibilitar ter todas as possibilidades de habitação. E a PECAM não rege nada sobre os containers. Não é da legislação deles, não é da interferência deles. Eles falam em construções. Eles são profissionais da área da construção civil. Vereador Valmor? Sim, Denir, obrigado pelo à parte. Denir, respeito o teu ponto de vista, mas eu tenho a mesma opinião que a Rosária e eu tenho certeza que para meios comerciais, no momento, seria útil. Até seria bom e daria para ser liberado. Por isso eu peço aos vereadores também que pense bem e vote na nossa emenda. Porque, Denir, eu acredito que com o dinheiro que se compra um container, uma moradia de um container, que não vai oferecer todas essas coisas que está sendo apontada, se constrói 2 residências, 2 casas. Aí eu gostaria de saber se as empreiteiras quisessem começar a construir nas medidas de um container. Poderia? A lei permite? Eu acredito que não. Sim, vereador Valmor, eu falei no início que eu estou com emenda junto à PECAM para trazer para 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, para fazer JK em Carlos Barbosa. Então, creio que vai atender também a necessidade das construtoras. Estou discutindo com eles. E eles, sim, têm, pelo que eu entendo de muitos, têm interesse, sim, que você tenha a possibilidade de diminuir o tamanho das habitações. Em nenhum momento falamos em valores do container. Falamos de dar a possibilidade, se alguém quiser construir, ou quiser, melhor, usar um container como habitação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Próximo inscrito sou eu.